pessoal, estamos de volta aí para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre a crise que se abateu sobre o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que desde o início do governo Lula, em 2023, quando, se não me engano, em agosto, ele indicou o senhor Márcio Pottmann para comandar o IBGE, as coisas começaram a andar muito mal. Diversos diretores e servidores de carreira do IBGE começaram a se desentender com as metodologias de administração aí do Pottmann e começaram conflitos generalizados no órgão. O IBGE é o principal provedor de informações do país, né, responsável por divulgar informações fundamentais para as políticas públicas e as decisões de diversos setores da sociedade e do exterior também. Entre as principais atividades está o censo demográfico, os indicadores econômicos, as geociências e projeções e estimativas. No decorrer da administração, desde o início da administração Pottmann, já começaram a surgir notícias nos portais, nos jornais, sobre os conflitos que começavam a acontecer no IBGE. As notícias começaram a aparecer, eu vou destacar esse em amarelo aqui dessa notícia, da Gazeta do Povo. Presidente do IBGE, desde agosto de 2023, o economista gaúcho de 62 anos, rapidamente mergulhou o órgão naquela que talvez seja a pior crise da sua trajetória de quase 9 décadas. Então aí já começava a crise dentro do órgão. O IBGE enfrenta essa crise aí, que foi intensificada em janeiro agora de 2026, quando o Pottmann, nas vésperas de divulgar o PIB de 2025, começou a ter conflitos com a servidora Rebeca Palles, que era da coordenação do PIB, que já estava no órgão há décadas trabalhando no IBGE. Ela se desentendeu com o Pottmann e foi desligada. E os servidores denunciam a gestão autoritária, falta de diálogo e de respeito à autonomia técnica, levantando suspeitas de interferência política nos dados oficiais. O clima de instabilidade afeta dados cruciais como o PIB, a inflação, as pesquisas, e tem gerado insegurança na credibilidade dos números, gerando repercussão até no mercado financeiro. Eu fiz um gráfico aqui mostrando como que um exemplo das distorções que estão acontecendo. Esse se refere ao desemprego, que a linha do gráfico em laranja, ela mostra a taxa de desemprego, como se ela estivesse caindo, né, diminuindo a taxa de desemprego. E a linha azul são os pedidos de seguro-desemprego, que eles estão subindo. E o que já mostra uma distorção, por numa condição normal, essas duas linhas elas têm que caminhar paralelas, ou as duas descendo ou as duas subindo, pois se está diminuindo o desemprego, aí então os pedidos de seguro-desemprego também deveriam estar diminuindo, e não aumentando. Isso mostra aí que as metodologias do senhor Pottmann estão completamente equivocadas. E esse exemplo aí do desemprego ele está acontecendo porque o Pottmann alterou a metodologia da pesquisa, e quando eles vão perguntar para os entrevistados nas pesquisas de desemprego, aqueles que respondem que não estão procurando emprego é considerado como uma pessoa empregada, como isso na verdade não é o que acontece, pois hoje com esses excesso aí de populismo do governo com Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa Energia, as pessoas estão se acomodando, ficando em casa sem trabalhar, vivendo às custas aí das pessoas que trabalham, que essa que é a verdade. Aí as notícias continuaram aparecendo aí nos jornais, como essa aí já é 2024, de setembro de 2024, a Gazeta do Povo,
Crise do IBGE gera temor de controle político das estatísticas. Mais uma aqui, a crise do IBGE. Entenda o embate entre servidores e o presidente Márcio Pottmann. Crise interna pode impactar credibilidade do IBGE, avalia especialista. Mais uma, às vésperas do anúncio do PIB, exonerações e crise interna abalam a credibilidade do IBGE. Eu já vinha preparando esse vídeo aí há alguns dias, desde uma semana atrás, e por coincidência essa notícia foi publicada ontem, que o procurador, junto ao Ministério Público, já estão pedindo o afastamento do Márcio Pottmann. Essa notícia aí é de 10/3/2026, ou seja, de ontem, terça-feira. O procurador cita risco à credibilidade e pede afastamento de chefe do IBGE. Mais uma que saiu hoje, dia 11. Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pede afastamento de Pottmann da presidência do IBGE. Aqui a representação cita trocas em cargos técnicos, propostas de fundação paralela e risco à credibilidade das estatísticas oficiais. Então, essa aí que é a crise que começou já logo na posse dele em agosto de 2023, veio se encaminhando durante toda essa gestão dele aí, 2024, 2025, até culminar aí com o pedido de afastamento do senhor Márcio Pottmann. Mais uma aí, o procurador pede afastamento de Pottmann e sugere que estatísticas do IBGE estão sob risco. Então, na verdade, o IBGE foi aparelhado, né, pelo presidente Lula, mais um órgão aí aparelhado pela esquerda, que alteram os números reais do país, e esses números eles são tão importantes que eles servem para tanto empresas tomarem decisões de investimentos futuros ou imediatos ou futuros, inclusive de outros países que procuram os números do IBGE para saber a situação do Brasil. E tudo leva a crer que principalmente esse número divulgado aí do PIB, foi divulgado aí há poucos dias, de 2,3% em 2025, ele na verdade esteja maquiado, né? Provavelmente o PIB em 2025 foi bem menor que isso. E na verdade a gente pode constatar isso, pois os números reais, né? A dívida externa do Brasil alcançou 377 bilhões de dólares em 2025, que em reais dá quase 2 trilhões de reais de dívida externa. Somando a dívida externa com a dívida interna, estão chegando aí a 10 trilhões de reais, é um recorde absoluto. E o rombo nas contas públicas atingiu 66 bilhões em 2025. O país convivendo com essa taxa Selic aí de 15% já há praticamente um ano, que inviabiliza investimentos, causa inadimplência tanto de empresas como das famílias. As estatais aí no governo Lula estão indo de mal a pior, e geraram aí um rombo de 5 bilhões aí em 2025, e as previsões para 2026 não são nada boas. A instituição fiscal independente, o IFE, estima déficit contínuo em 2026 de 128 bilhões de reais. Então, gente, infelizmente essa é a situação do Brasil atualmente. O que nos resta é torcer para que esse governo saia logo e entre um governo sério no país, volte a dar credibilidade aí ao IBGE e que divulgue números reais do país, que o país possa retomar o crescimento. Então o vídeo de hoje foi esse. Mais uma vez agradeço a audiência. Peço a vocês que se inscrevam no canal. Ative o sininho aí para saber de novos vídeos. Não esqueça de dar aquele joinha e também compartilhe esse vídeo aí, por favor.
Agradeço mais uma vez e até a próxima.